Muito bem, gente, vamos começar então com a questão 92 do Enem 2021, uma questão de eletrodinâmica, e aí a gente vai precisar ter atenção aqui ao enunciado, mas é uma questão que se resolve com o conteúdo básico do curso de física normal, certo? Então vamos lá, olha. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Eu já destaquei aqui porque é importante a gente deixar marcado que força eletromotriz é diferente de diferença de potencial, tá? Agora, na prática, na hora que a gente for resolver o exercício, você vai perceber que a gente vai considerar como se fosse a mesma coisa. O comportamento de uma é basicamente como o comportamento da outra, tá? Agora, conceitualmente são coisas diferentes, então por isso que eu quero deixar isso aqui registrado logo de início, tá? Considere que uma bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Então veja só, olha, a gente tem aqui a primeira equação de semi-redução que está mostrando o iodo 2 mais 2 elétrons que reage formando aí 2 íons de iodo menos 1, tá? Isso gera uma força eletromotriz de mais 0,54 volts. Ok, a segunda semi-equação de redução está mostrando aqui o lítio mais, né, o cátion de lítio, que vai se juntar com um elétron e vai formar o átomo neutro de lítio, tá? Isso aqui vai gerar um valor de força eletromotriz de menos 3,05. Bom, por que eu falei que eu fiz aquela diferenciação da força eletromotriz da diferença de potencial no começo do exercício? Porque, embora eu vou falar aqui para vocês, olha, a gente vai tratar isso como uma diferença de potencial, porque o que vale aqui é a diferença entre os valores de força eletromotriz. Então eu tenho um valor mais baixo, que é o menos 3,05, e um valor mais alto, que é o 0,54 volts. Não importa que eu tenha um valor muito alto no meu circuito, tipo 200 mil volts. Se não houver diferença, nada acontecerá. Então lembra que para que tenha um fluxo de corrente, para que a coisa se movimente ali dentro do meu circuito elétrico, eu preciso ter uma diferença de potencial. Então o potencial, um valor único de potencial, não resolve o problema, tá? Você precisa ter uma diferença. Então por isso que eu vou levar em consideração aqui a diferença do valor de força eletromotriz. Então, ó, vou colocar aqui um delta E, tá? E eu vou fazer, olha, mais 0,54 volt menos, abre parênteses, menos 3,05 volt também, tá? Então lembra que sempre que você estiver fazendo uma subtração ou soma e tiver uma das parcelas com um sinal negativo, coloque entre parênteses, tá? Para organizar ali a sua conta, porque essa é a regra matemática também, tá? Então, menos com menos aqui vai dar mais, no final das contas a gente vai somar esses valores, né? Então você vai ficar aqui com delta E é igual a 3,59 volts. Ok. Aí você vai pegar esse valor aqui, vai ficar feliz, porque se você olhar no item 2 aqui da tabela, você tem um celular que funciona numa faixa de força eletromotriz que está entre 3,5 e 3,8. E 3,59 está dentro dessa faixa. Você vai querer marcar o celular, né? Então vou lá na alternativa B. Só que não é isso, pessoal. O Enem, ele coloca alguns detalhes, costuma acontecer isso, né? Colocar alguns detalhes no exercício e às vezes você resolve assim de bate-pronto e não se atenta nos detalhes, mas vai ter uma resposta lá que vai contemplar a sua confusão. Então essa resposta B aí é a resposta que dá conta de quem parou a conta aqui e esqueceu que a gente tem uma associação em série de 3 pilhas de lítio e iodo. Aí agora sim eu preciso levar em consideração essa associação em série. E como é que vai acontecer isso, né? Olha, se eu tenho uma pilha, ela vai gerar uma força eletromotriz e nos terminais dessa pilha, eu tenho o negativo aqui, o positivo aqui, eu vou ter uma diferença de potencial entre esses terminais que eu vou chamar de U, tá? Agora, se eu tenho uma associação em série de 3 pilhas, a gente faz aquela ligaçãozinha das pilhas na sequência, né? Então, ó,
Aí mais uma aqui. Entre cada pilha eu tenho uma diferença de potencial, entre os terminais de cada pilha, tá? Então eu vou chamar esse aqui de U1, esse vai ser o U2 e esse vai ser o U3. Esse primeiro sinal aqui é o negativo, tá? Deixa eu apagar esse outro aqui, esse positivo. E eu vou colocar o sinal positivo lá na ponta do meu conjunto. Então agora, entre a extremidade negativa e a outra extremidade, que é a positiva, eu tenho 3 diferenças de potencial. Então, uma diferença de potencial total, nesse caso aqui, vai ser U1 mais U2 mais U3. Bom, o raciocínio que eu estou usando para a diferença de potencial, eu vou aplicar também para a força eletromotriz. Então, nesse caso, eu faria E1 mais delta E1 mais delta E2 mais delta E3. Só que como todas as pilhas têm o mesmo valor de força eletromotriz, eu simplesmente vou multiplicar esse resultado aqui por 3, tá? Então, 3,59 volts vezes 3, isso vai me dar um delta E total, que é de 10,77 volt. Aí, ó, essa sim é a minha resposta, considerando a ligação em série das pilhas. E quando eu olho aqui na minha tabelinha, eu tenho o carrinho de controle remoto que está funcionando entre 10,5 e 10,9. 10,77 está ali no meio do caminho. E aí é a alternativa, o equipamento número 4, alternativa letra D.